hoje nós vamos falar a respeito dos desafios que você pode enfrentar no pós-parto. Pois é, Zila, o pós-parto é um momento muito desafiador da vida da mulher, porque traz muitas mudanças, né? Mudanças principalmente hormonais, físicas, né? E até sociais, né? Então é um momento que a gente passa por muitas renovações de propósito, de compromisso, e isso é muito importante que a mulher se prepare. É aquela história, né? Se você vai para a floresta, é bom que você saiba o que você vai encontrar lá, para você saber o que você precisa levar, como se preparar para estar lá de uma maneira que você não seja surpreendida por nada, né? Então a gente sabe que logo depois do parto é retirada a placenta e aí você tem uma queda brusca dos seus níveis hormonais. E isso traz várias sensações, né? Tanto a sensação assim física de você diminuir aquela retenção de líquido, diminuir a sua sensação assim de plenitude, então você tem como se fosse um esvaziamento desse lado emocional, você se sente assim meio murchando, né? Então essa sensação às vezes pode até evoluir para umas coisas mais graves, como por exemplo o que a gente chama de blue maternity, que é um estado pós-parto de uma queda do humor, né? Uma sensação de apatia mesmo. E algumas pessoas evoluem até para quadros mais graves mesmo de depressão pós-parto e até psicose pós-parto, né? Então é muito importante que a gente saiba que vai passar por essas oscilações de humor, que elas são comuns, né? E que você precisa se preparar de alguma maneira para isso e ter uma rede de apoio que consiga te orientar, te ajudar, te apoiar nesse momento e às vezes até diagnosticar ou levantar a suspeita que você está com um quadro mais grave, além do que seria esperado, para procurar uma ajuda especializada nesses casos, né? Outra coisa que eu acho muito engraçada, e aí vocês vão até poder falar também, é a questão da amamentação, né, gente? As pessoas acham que amamentar é simplesmente o neném nasceu, põe no peito, o bichinho mama e tá tudo bem, né? E na verdade não é. Então muitas mulheres se surpreendem que às vezes o bebê nasce e ele não consegue pegar o peito, ele tem que aprender a pegar o peito. É claro que tem alguns que já nascem assim, sabidos, né? E às vezes também o formato da mama da mulher ajuda, e às vezes ela tem alguma habilidade também, um jeitinho melhor para poder colocar o bebê na posição, mas tudo tem às vezes um aprendizado, tanto da mãe quanto do bebê. E principalmente nos primeiros 15 dias, a mama ainda não regulou a quantidade de leite que ela produz, então ela pode ficar muito inchada, ficar engurgitada, dá dor, né? Algumas mulheres têm até mastites, né? Infecções, e pode dar febre quando o leite desce com um volume muito grande, muito rápido, né? Algumas mulheres têm calafrios, têm uma febrinha baixa, né? E às vezes elas não estão preparadas para isso, né? Ficam meio desapontadas porque o leite não desceu ainda em quantidade suficiente, né? Vocês tiveram alguma dificuldade com a amamentação? Eu, na verdade, tive. Quando o meu filho mais velho nasceu, né? Ele não tinha realmente habilidade para mamar. Minha mama, gente, eu brinco, eu virei assim uma vaca leiteira, né? Porque minha mama ficou realmente muito turda, muito inchada. E aí ele não conseguia pegar. E eu fui ficando insegura naquela primeira semana, né? E eu me lembro muito bem da minha sogra, né? Minha sogra me falando, olha, tem que ter paciência, é assim mesmo. E aí ela foi me ensinando, sabe? E aí tudo deu certo. Mas nos primeiros dias realmente eu fiquei bem insegura. Agora já no segundo, tanto eu estava mais experiente, obviamente, né? Sim. Mas também, por isso que eu falo, cada criança é uma criança, né? Sim, como também o meu segundo filho já nasceu bem mais esfomeado e eu vi que ele estava mais maduro realmente para pegar o peito, então foi tranquilo. Mas assim, foi uma experiência que realmente, assim, eu me lembro que o apoio da minha sogra, quer dizer, essa questão da rede de apoio, né? Foi fundamental nesse momento para mim, mesmo eu sendo médica. E você, Kátia, você já achava que amamentar era difícil quando você teve as meninas? Tinha nem ideia. É mesmo? Ninguém te contou? Tinha nem ideia. Eu fui a primeira
da geração, né, a ter filhos. Então, minhas primas, minha mãe já tinha até esquecido como é que era. Eu acho que ela teve muita dificuldade. E eu tive o mesmo problema que lá. Eu tive mastite, eu cheguei a ter febre, tinha muito leite. E a minha primeira filha também, eu lembro que ela batia a mãozinha no meu peito, irritada, porque ela estava com fome e não conseguia. Eu cheguei a dar fórmula para ela nos primeiros dias, porque tinha o leite, mas não descia. E eu fui muito moderninha. Eu chamei na época, tinha um serviço de enfermagem, e eu contratei. Elas foram lá em casa, me deram orientações. Eu achei muito legal isso, sabe? A gente entender que a gente não tinha que dar conta. Eu sempre pensei assim, é natural, mas houve um empecilho, vamos resolver. E foi muito legal, a moça chegou aí lá em casa umas 2 vezes e eu tinha leite demais, gente. Eu fui ama de leite de um primo meu, né, da filha de uma prima, do filho de uma prima minha. Eu lembro que eu colhia leite para sair para trabalhar e deixava mamadeiras e mamadeiras, mas os primeiros 10 dias foram tenebrosos, tá? Quando eu estava grávida do segundo filho, eu participei, que eu trabalhava numa empresa, e eles queriam testar um serviço desses de orientação de mulheres, né? De mulheres grávidas. Então, aí eles me mandaram de cobaia. Eu falei, vai lá testar esse curso. E aí eu fui testar o curso, e um curso dado por enfermeiras, né? Uhum. Gente, mas eu fiquei encantada. Aí eu pensei assim, gente, realmente, se eu tivesse feito esse curso na primeira gestação, a coisa tinha acontecido de uma maneira talvez mais fácil, né? É importante fazer esses cursos para gestantes, porque eles te preparam para muita coisa que vem, né, no pós-parto. Essa questão, por exemplo, que eu disse das alterações de humor, eles sempre falam também de uma coisa que eu acho que é muito importante, gente. As mulheres às vezes acham que o bebezinho vai nascer e elas vão ter aquela conexão com ele, assim, aquela coisa mágica, e às vezes não. Então, às vezes, você olha o bebê e ele te inspira mais medo do que qualquer outra coisa. Você acha que ele é muito frágil, que você não vai dar conta, que você não tem competência para ser mãe daquele bebezinho, né? Que é outra hora que essa rede de apoio é extremamente importante, né? Até você ganhar confiança e também o suporte do parceiro. Tem outras coisas que eu acho que são muito importantes a gente falar, que é o seguinte, a questão da dor pós-parto, né, gente? Tanto o engurgitamento mamário dói, episiotomia às vezes, ou lacerações de pós-parto também dói. Às vezes constipação intestinal no pós-parto é muito frequente. E a outra coisa que cesariana também dói, né? Então, às vezes a gente precisa usar medicamento analgésico e precisa pedir ajuda, né? Tá sentindo dor, conversa com o obstetra, conversa com, no caso, uma assistente de amamentação, conversa com a família, com as pessoas que já têm mais experiência, né? E seja você mesma, né? É o cuidado mais importante do pós-parto, porque para você e para o seu bebê, aquela relação é única. Para cada bebezinho existe uma mãe e existe uma mãe para aquele bebezinho. Então é uma relação única. Então confie no seu instinto. Pois é, meninas, sempre, né, vão surgir dúvidas, faz parte do processo, nada que vem de novo na vida da gente é fácil. E se você gostou desse tema, se contribuiu, por favor, compartilhe, faça os seus comentários, a gente gosta muito, né, de responder as dúvidas de vocês, e acione o sininho, porque mais conteúdos estão vindo por aí. Beijinhos!